Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, estamos com uma matéria publicada pelo jornal O Dia, a quem desde logo dispensamos os créditos dessa publicação, em que traz no seu caderno de economia a matéria com o seguinte título: Justiça garante direito à revisão da vida toda para aposentados do INSS. Presta atenção nessa informação. Contribuições previdenciárias anteriores a julho de 1994, incluídas no cálculo, triplicam o valor do benefício. Eu vou repetir. Triplicam o valor do seu benefício. Mais adiante, a reportagem diz: enquanto o governo Bolsonaro tenta aprovar uma reforma da Previdência que dificultará a concessão e reduzirá aposentadorias, o Poder Judiciário continua sendo, não sei se poderíamos assim dizer, mas o fato é que o Poder Judiciário continua como opção para garantir o direito de segurados do INSS corrigir o valor dos seus benefícios. A matéria jornalística se refere a uma sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Federal de Goiás, que determinou ao INSS que considerasse as contribuições previdenciárias antes de julho de 1994 a um aposentado de 71 anos de idade, para que ele atualizasse a sua renda mensal. É a chamada revisão da vida toda. E como dissemos na introdução do vídeo, com essa revisão, o pagamento do segurado mais que triplicou em relação ao que ele recebia anteriormente a essa revisão. A reportagem ouviu um dos maiores especialistas em direito previdenciário no Brasil na atualidade, que disse o seguinte, abre aspas: de forma muito justa, o juiz aponta que impor aos segurados regra de transição que os prejudique fere os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia. Fecha aspas. Isso foi o que disse o advogado Murilo Haiti, do escritório Haiti, Badari e Luquim, advogados associados. O advogado ele faz uma observação importante em relação à rapidez. Veja, ele destaca que a decisão foi proferida 6 meses após o processo ter sido protocolado na Justiça Federal. Para vocês que acompanham o direito previdenciário, há de convir comigo que é uma decisão razoavelmente rápida. Essa decisão que estamos comentando saiu dia 27 de março agora de 2019. De acordo com as informações no processo, o benefício, o valor da aposentadoria desse segurado subirá de R$ 1.410,31 para quase R$ 5.000, R$ 4.935,28. Então veja, vamos compreender melhor. O segurado ganhava R$ 1.410, agora passará a receber R$ 4.935 e ainda receberá os atrasados na ordem de R$ 189.900. É uma ação que de fato merece ser repercutida aqui em nosso canal. Depois vamos pegar o corpo dessa sentença para comentar lá no nosso canal principal, Walter dos Santos. Para que você entenda o que vem a ser a revisão da vida toda, consiste na obrigação do INSS incluir no cálculo as maiores contribuições previdenciárias feitas
pelo trabalhador anteriormente a julho de 1994 e não usar só as médias das 80% maiores contribuições após a criação do Plano Real. Ou seja, com as decisões judiciais em que obriga o INSS a fazer a chamada revisão da vida toda, ao invés do INSS considerar apenas a média das 80% maiores contribuições, serão consideradas todas as maiores contribuições do trabalhador. E isto seja em um aumento da aposentadoria do trabalhador, em casos como o que mostramos acima, chega a triplicar o valor do seu atual benefício. O jornal repercutiu trechos da sentença proferida pelo juiz federal Euler de Almeida Silva Júnior, que disse o seguinte, abre aspas, para o presente caso concreto, considerando que a parte autora já era filiado ao regime e possuía contribuições anteriores a julho de 1994, e ele aponta o CNIS que foi juntado no processo para ele ter esse entendimento, continua ele. É possível que a limitação imposta, qual limitação que ele está se referindo? Considerar apenas os 80% maiores salários como média. A competência de julho de 1994 tenha sido prejudicial à parte autora, ou seja, a esse beneficiário que ingressou com essa ação junto à Justiça Federal para fazer com que o INSS considerasse todas as suas maiores contribuições e não só apenas a média das 80% maiores. Mais adiante na sentença, ao comentar o agravamento da situação do caso que foi julgado, o juiz diz o seguinte na sentença, abre aspas, mantidos os cálculos trazidos com a petição inicial, ou seja, apontado no documento inicial pelo advogado, é possível verificar que houve um agravamento da situação com o regramento transitório, com as regras de transição impostas pela Previdência Social, em detrimento da legislação prevista lá no artigo 29, inciso 1, que é exatamente o dispositivo que possibilita essa revisão da chamada revisão da vida toda, e continua. Caso confirmada a situação prejudicial da regra de transição, no caso objeto dos autos, ou seja, neste processo, o juiz está dizendo isso, deve ser garantido o direito ao cálculo conforme a regra permanente prevista onde, Walter? Lá no artigo 29, inciso 1 da Lei número 8.213, como eu disse, é o dispositivo que permite essa revisão, com a adoção da RMI, leia-se renda mensal inicial mais benéfica para o segurado, para a parte autora, para o trabalhador. Informação jornalística importante em repercutir esta decisão. Deixarei o link dessa matéria na descrição desse vídeo, a fim de que vocês possam se familiarizar mais com esse tipo de publicação de informação e compreender o Instituto da Revisão da Vida Toda para aquelas pessoas que tiveram contribuições feitas antes de 1994 e foram descartadas no cálculo da Previdência Social quando dá concessão dos seus benefícios. Compartilhe essas informações com aquelas pessoas que vocês julguem que devam saber desse tipo de informação. Se inscreva no canal, deixa o seu joinha, o seu like, mande as suas perguntas sobre o tema, que assim que possível responderemos a todas, e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.